Olá, o meu nome é Thiago Martins e eu faço parte do time da Logic Suite de Cálculos. A Logic é a desenvolvedora do sistema Prévios 3.0+, e o sistema Prévios é o sistema de cálculos completo para a área previdenciária. Gravo esse vídeo exclusivamente para o curso de imersão nos cálculos previdenciários. Para esse vídeo, nós vamos considerar um caso concreto, um caso recente de uma cliente que solicitou o auxílio do suporte da Logic para o cálculo de planejamento dessa cliente. Então, ela solicitou o auxílio do suporte e ela menciona: eu gostaria de colocar tempo de aposentadoria especial a partir dos recolhimentos como MEI, pois ele trabalha como motorista e ele quer complementar a contribuição para ter direito a uma aposentadoria de tempo de contribuição. Eu não sei como fazer isso no sistema Prévios. Complementar as contribuições para 20%, a alíquota de 20%, e também considerar esse tempo como especial. Nós vamos fazer este cálculo no sistema Prévios. Vamos fazer desde o início, desde a importação do CNIS, como complementar as contribuições. Esse motorista, esse segurado, contribuiu na alíquota de 5%. Para aproveitar essas contribuições de 5%, só pode se aposentar, só pode ter direito a uma aposentadoria por idade. Para considerar essas contribuições também para uma aposentadoria programada, tempo de contribuição, e além disso, considerar esse tempo como tempo especial para que seja convertido o período anterior à emenda constitucional 103, é necessário complementar essas contribuições da alíquota de 5% para a alíquota de 20%. Assim nós podemos identificar qual que é o valor de investimento que esse motorista vai precisar fazer a título de complementação dessas contribuições e, além disso, considerar esse tempo como tempo especial. Vamos fazer esse cálculo então no sistema Prévios. Eu já estou com o sistema Prévios aberto aqui e eu vou iniciar um novo cálculo. Vou considerar aqui um cálculo de complementação. Tá? Complementação e tempo especial também, tá bom? Vou chamar o cálculo dessa maneira. Se trata aqui, vou classificar, se trata de um planejamento. A gente pode classificar aqui então da forma desejada, tá? Isso permite uma maior praticidade para localizar os cálculos, uma maior organização, e vou classificar então dessa maneira. Vou avançar. Se trata então de um planejamento previdenciário e aqui então eu vou fazer a importação dos dados do INSS. Nesse caso, vamos fazer a importação do CNIS. Tá? O sistema faz a leitura do documento e já nos mostra aqui informações extremamente importantes para a nossa análise. Temos aqui, por exemplo, os indicadores, onde a gente já observa que um dos indicadores é o MEI, indica que a contribuição da competência foi recolhida como código MEI. E os demais indicadores aqui então devem ser analisados. Podemos salvar esse relatório. Eu vou avançar. Vou gravar os dados do CNIS. Todos os salários e vínculos estão sendo gravados no servidor online. Os dados então foram gravados com sucesso. Alguns vínculos aqui não têm a data final e é importante que sejam verificados. Vou avançar. Nesse caso então, aposentadoria por tempo de contribuição. Se trata do sexo masculino. E vamos avançar. Aqui na tela
do tempo, então, eu vou confirmar essas datas, esses vínculos, então, que tem a data final faltando no CNIS. O sistema traz na cor vermelha e traz a data da última remuneração que consta nesse vínculo. Estas datas são extremamente importantes de serem verificadas. Nós temos aqui que a partir de 2017, vamos aqui na tela dos salários, nós temos uma coluna que é a coluna dos indicadores. Tá? Nós observamos que a partir de abril de 2017, nós temos o indicador aqui do MEI. Né? Então, todas essas contribuições foram realizadas na alíquota de 5% e precisa, então, de complementação. Vamos fazer o cálculo, então, da complementação. Eu vou na tela, então, salários de contribuição, na guia complemento de contribuição. Vamos complementar. Nós queremos complementar todos os salários posteriores a abril de 2017. Estes salários essas contribuições foram feitas na alíquota de 5% e nós queremos complementá-los para a alíquota de 20%. Então, dessa forma, nós configuramos o cálculo. Queremos complementar todas as contribuições posteriores a abril de 2017, contribuição realizada 5% e complementar para 20%. Vamos ajustar essas contribuições, então. R$ 95 salários de contribuição alterados, ajustados, e aqui na tela do tempo de contribuição, o cliente também mencionou que esse vínculo, então, a partir de abril de 2017, esse vínculo ele quer considerar como tempo especial. Tá? Então, dessa forma, nós configuramos no sistema Prévios esse vínculo como especial, tem o fator de conversão 1.4 e o sistema, então, aqui já faz o cálculo total do tempo de contribuição. Vamos fazer, então, o planejamento considerando essa configuração. Quando essa pessoa poderá se aposentar? Qual o investimento que ela precisa fazer para complementar de 5% para 20%? O sistema está fazendo os cálculos e em seguida nós poderemos então analisar as opções que esse segurado tem. Considerando a regra de transição pelo pedágio de 100%, pode se aposentar em 2033 com essa RMI. Sistema de pontos, também em 2033, com esta RMI. E 2035, quando ele completa 65 anos de idade, com esta RMI. Então, nós podemos selecionar aqui a regra de transição desejada. O sistema ele já sinaliza com uma estrelinha aquela regra de transição que apresenta o maior retorno do investimento. Eu vou selecionar, então, esta opção. E aqui nós podemos analisar cada um dos relatórios. Um relatório extremamente importante é o relatório do cálculo do retorno sobre o investimento. Aqui nós podemos observar o investimento que esse segurado precisará fazer, R$ 49 mil. Considerando esses R$ 49 mil, nós temos a complementação de contribuições, R$ 23 mil,
E as contribuições futuras, da data de hoje até 2033, ele vai precisar continuar contribuindo para então se aposentar. Então temos o investimento tanto para complementar contribuições quanto as contribuições futuras. Caso ele faça a complementação, ele pode se aposentar em 2033 e ter então esse retorno sobre o investimento. Tá? Caso ele não faça essa complementação, ele vai precisar aguardar e se aposentar então por idade em 2035, quando ele completa a idade. Este aqui é o outro cenário, a outra possibilidade que ele tem, e dar um retorno, tem um retorno sobre investimento de 455 mil. Aqui também nós temos o cálculo do complemento de contribuição. Um relatório detalhado, mês a mês, possibilitando a análise da complementação a que esse segurado deseja e o valor total de investimento que ele precisará fazer a título de complementação. O sistema Prévios possibilita diferentes cálculos, diferentes configurações e gera relatórios detalhados, auxiliando na identificação do melhor cenário de planejamento para cada segurado, considerando o histórico que ele já tem e também como ele efetuará as contribuições da data de hoje até a data da possível aposentadoria. O sistema Prévios é um sistema de cálculos completo da área previdenciária, além de ser um sistema extremamente confiável, seguro, prático e que possibilita a configuração do cálculo desejado. Os clientes têm acesso também a um suporte extremamente qualificado, humanizado, e o suporte então pode auxiliar os clientes naquilo que eles necessitarem. Nós prestamos um suporte, seja pelo WhatsApp, seja pelo telefone ou seja pelo e-mail, da forma como o cliente preferir. E este aqui é um caso concreto que um cliente nos trouxe 5 meses atrás e que ele recebeu todo o auxílio e o suporte necessário.